Olá, galera do nono ano. Sejam bem-vindos a mais uma aula de História. O nosso conteúdo de hoje está presente na unidade 1, no capítulo 1 do novo livro, ou seja, do terceiro livro. E o nosso conteúdo de hoje será a Guerra Fria. Como vocês viram em assuntos anteriores, no século XX, o mundo assistiu ao maior e mais destrutivo confronto bélico até então, a Primeira Guerra Mundial. Apesar de ter sido uma experiência traumática de uma geração inteira, ainda assim ocorreu a Segunda Guerra Mundial, que conseguiu a façanha de ultrapassar no que tange à destruição o conflito anterior, tornando-se o conflito bélico mais destrutivo da história mundial. Milhões de pessoas foram assassinadas simplesmente do nada. Várias pessoas foram perseguidas por fazer parte de um grupo social. O ser humano mostrou a sua arrogância, a sua ignorância em relação às diferenças. Com o término da Segunda Guerra Mundial, ao contrário de um sonho da paz, surge a Guerra Fria, o temor de uma terceira guerra mundial. Dessa vez, com armas nucleares e com grande risco de extermínio do planeta. Mas afinal, o que foi a Guerra Fria? A Guerra Fria foi um conflito indireto entre os Estados Unidos da América e a União Soviética. Indireto porque os dois países não chegaram a se enfrentar em um conflito, um contra o outro, em um ataque armado. E vocês sabiam ou sabem que os Estados Unidos e a União Soviética eram aliados na Segunda Guerra Mundial, que por divergências políticas e econômicas acabaram entrando em um conflito um contra o outro por não se baterem nessas questões. Então, o período de abrangência da Guerra Fria vai do fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, até a queda do Muro de Berlim, em 1989, que foi um marco do colapso do Bloco Socialista, e posteriormente a extinção da União Soviética, em 1991. O termo da Guerra Fria, a origem do termo da Guerra Fria, é exatamente para tratar a bipolaridade mundial. Vocês sabem que a partir desse momento o mundo foi dividido em dois blocos, o bloco socialista e o bloco comunista. Como não havia um conflito direto entre essas duas nações, Estados Unidos e a União Soviética, esse termo surgiu para relacionar a questão que era uma guerra fria, ou seja, uma guerra que não tem um conflito, que não tem um embate, ataques armados, enfim. Então é algo frio. Então por isso esse termo foi relacionado à questão da Guerra Fria. Então por isso esse termo foi bem empregado, porque era a Guerra Fria. Mas vocês vão ver ao longo do nosso conteúdo que não foi tão fria, porque essa bipolaridade influenciou várias guerras pelo mundo afora. Influenciou várias guerras no mundo, no continente americano, no continente asiático, no continente africano, enfim, essa guerra não foi tão fria. A influência da Segunda Guerra Mundial no conflito. Diversos fatores da Segunda Guerra Mundial acionaram o gatilho para desenrolar de um novo conflito. A seguir, veja alguns deles. A formação dos aliados. Em um primeiro momento, a formação dos aliados visou combater um inimigo comum, a Alemanha. Os Estados Unidos, a Inglaterra e a União Soviética tinham uma característica muito particular, inclusive com a adoção de sistemas econômicos diferentes, capitalismo e socialismo, mas que foram relevadas pelo risco que a Alemanha impunha. Controle do Atlântico por meio do domínio da frota inglesa, o que prejudicava os Estados Unidos. Causava o fim do Império Inglês e o extermínio da estrutura socialista. A queda alemã. Quando a derrota alemã tornou-se uma questão de tempo, já com a derrota nazista em Stalingrado, a preocupação anglo-americana era, mais do que nunca, buscar a paz, impedir a ascensão soviética do leste europeu,
Daí a insistência de Churchill em abrir uma segunda frente de batalha nos Balcãs e não na França. Os líderes tentaram formalizar uma reunião para dividir os países da região balcânica. A Conferência de Potsdam. A conferência realizada entre os aliados em julho de 1945 em Potsdam, na Alemanha, acentuou o conflito de interesses e a tensão do pós-guerra. O encontro foi marcado a partir da rendição nazista e pela necessidade de se discutir novos rumos da Alemanha, compor acordos de paz e definir indenizações de guerra. No entanto, a reunião deixou evidente a diferença entre os princípios econômicos e políticos que guiavam os estados comunistas e os estados capitalistas. É importante lembrar que essas diferenças sempre estiveram presentes, mas diante da necessidade do extermínio da ameaça nazista, foram relevadas durante o período da Segunda Guerra Mundial. Com o fim do conflito, no entanto, a tensão e os jogos de interesse passaram a abrir brechas para um novo conflito. Era um princípio da Guerra Fria. A Conferência de Potsdam marcou a rendição nazista e o fim da guerra na Europa. No entanto, a guerra contra o Japão ainda estava em rigor. A Guerra no Pacífico foi um dos cenários da Segunda Guerra Mundial, com operações no Pacífico e na Ásia Oriental. No cerne dos conflitos estava o Japão, apoiado pelo Eixo. A invasão na Tailândia pelo Império Japonês em 1941 abre os ataques dos aliados contra o país. A batalha só foi encerrada após as bombas nucleares lançadas em Hiroshima e Nagasaki, ainda em 1945. Podemos ver que sempre esses conflitos de interesses estavam presentes na Segunda Guerra Mundial. E era questão de tempo países do bloco capitalista e do bloco socialista entraram em conflitos. Vocês sabem que com a Revolução Russa, o mundo ficou apavorado com a ascensão do comunismo ou do socialismo. Países que eram países imperiais na questão do capitalismo ficaram com medo do que pudesse acontecer em seus países com influências da Revolução Russa. Então, antes mesmo do conflito da Segunda Guerra Mundial, já havia um embate entre os capitalistas e socialistas, que tiveram que se unir para lutar contra uma ameaça comum que ameaçava os dois lados, que eram os nazistas. Então, para resumir, o que influenciou o surgimento da Guerra Fria foi exatamente a formação dos aliados, a queda alemã e a Conferência de Potsdam. A formação dos aliados porque, desde o início, esses países não tinham uma relação muito amigável, mas tiveram que se aliar para derrotar um inimigo comum. A queda da Alemanha proporcionou a divisão histórica entre esses dois blocos, porque cada país, cada bloco, queria uma fatia do bolo da nova Alemanha. E na Conferência de Potsdam ficou óbvio que haveria um novo conflito a nível mundial. E isso era um novo medo de ter uma nova guerra, uma terceira guerra mundial. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E agora vamos para a atividade. A atividade de hoje será um texto. Vocês irão responder a seguinte pergunta: por que a corrida espacial não continuou depois da chegada à Lua? Por que a corrida espacial não permaneceu nas décadas posteriores? Porque só agora os Estados Unidos estão com um projeto de expedição a Marte. Então vocês vão fazer um pequeno texto e irão tentar responder essa pergunta que é bem emblemática. Então fiquem na paz e até a próxima semana.